Senhora Presidente Ana Amélia, é um prazer usar da tribuna nesse momento em que Vossa Excelência preside esta sessão. Depois de termos passado a manhã de hoje numa audiência pública de grande relevância e importância, aliás, a audiência pública idealizada por Vossa Excelência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e que tratou exatamente do acordo ortográfico que o Brasil firmou com outros países que adotam a língua portuguesa como a língua nacional e que precisa, sem dúvida nenhuma, ser revisto, ser atualizado, principalmente porque no Brasil nós estamos identificando uma série de dificuldades na aplicação das novas regras decorrentes desse acordo e temos notícia que outros países, principalmente em Portugal, os problemas também são idênticos. Mas eu venho à tribuna desta casa, nesta tarde, para falar de um outro assunto. E considero que ele é pertinente porque nós estamos exatamente na Semana da Páscoa. Uma semana na qual nós devemos falar dos problemas, falar das dificuldades, mas também devemos nos voltar para o sentido mais humano, mais cristão, mais fraterno, quando queremos resolver problemas. E ao longo de toda a minha vida pública, e principalmente agora, depois de eleito senador, eu tenho recebido dezenas de manifestações, reiteradas vezes, de muitas pessoas, das mais influentes e ilustres da sociedade até as mais modestas, a respeito de um problema que preocupa todo o Brasil, que é a criminalidade hoje praticada por adolescentes, por quase crianças, assusta a sociedade brasileira. A cada dia que se fala do problema, que se fala de um crime, a primeira solicitação que ouvimos de pessoas que não têm muita convivência com o mundo jurídico ou até pessoas